Beleza? Resenha Flamais chegando para uma resenha top. Aqui é Flamengo, não é? Só que agora a gente vai falar de mais Flamengo, além do futebol. E eu tô com esse cara aqui do meu lado, ó, do lado do vídeo aqui, Evandro Filho, né? Evandro Bendito. Ele é jogador do Flamengo Imperadores de futebol americano. Futebol americano ali para a gente trazer essa resenha bacana. Ele vai começar falando o nome dele. Ele é jogador, defensive back, é advogado, diretor de comunicação do futebol americano do Flamengo e entre outras coisas. Então ele vai se apresentar para você, nação aí, e nós vamos destrinchar essa resenha sobre o futebol americano do Mengão. Seja muito bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pela tua disponibilidade e a do Diego também de ter te apresentado para a gente. Diego, que é enfermeiro do esporte aí do futebol americano. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Tamo junto. Fala, Alexandre. Obrigado pelo convite aí, cara. É sempre um prazer participar de lives, de gravações e podcasts como esse. Queria agradecer o espaço aí por poder mostrar um pouquinho do futebol americano para as pessoas. Para quem não conhece, eu sou o Evandro, eu sou cornerback do Flamengo Imperadores, né, defensive back. Eu também sou diretor de marketing e comunicação do time, atuo aí no futebol americano do estado do Rio de Janeiro, pela federação também, tentando tornar o esporte mais forte no Rio de Janeiro. Sou advogado, porque hoje ainda não dá para viver de futebol americano no Brasil, né? E é isso, tomara que a gente tenha aí uma ótima resenha hoje. Vamos embora, cara. Olha, eu confesso que futebol americano eu não entendo muito, mas eu me preparei para a resenha, né? Para ser fluida. A gente aqui tem bastante pauta para falar, mas a ideia é que a gente seja fluido, né? Você vai falando, a gente vai deixar à vontade aqui, até para que você fale para a galera, pô, Carlos lá, cara, não tem nem esse negócio de meio pesado, não. Então, conta para a gente a história dos Imperadores, do porquê o nome, por que o Flamengo é campeão de terra e mar, né? Eu vi que vocês têm título pra caramba, a gente vai entrar nisso também, até no videogame, então conta um pouquinho da história pra gente aí. O que aconteceu? Como é que surgiu o Imperadores, né? Na época era Rio de Janeiro Imperadores, o time começou lá em 2008. O nome Imperadores, muita gente pensa que é Imperadores por causa do Adriano, né? E tal. Não que a gente não goste do Adriano, é claro que todo flamenguista gosta do Didico, né? Mas tem a tua Mas, história, né? Cada um tem a sua mas história. o nome Imperadores veio lá de 2008 porque foi o bicentenário da vinda da família real para o Brasil. E, além disso, naquela época, né, quando ainda era um grupo de amigos que jogavam futebol americano, eles treinavam na Quinta da Boa Vista, né, que foi a residência da família real durante muito tempo. Então, quando foi fundado o time, foi fundado Rio de Janeiro Imperadores, as cores eram o azul e branco, né? E aí lá começou a história. Em 2009, foi o primeiro campeonato de futebol americano entre equipes, primeiro campeonato brasileiro de futebol americano entre equipes. O time foi campeão, invicto. Quantos times Então tinham, ali, Evandro, nesse campeonato, no primeiro? Você lembra? olha, Carlos, eu não sei te informar precisamente, mas salvo engano eram uns 10, 12 Caramba, pô, máximo. já começou com bastante. E aí lá começou a história. Em 2009, foi o primeiro campeonato de futebol americano entre equipes, primeiro campeonato brasileiro de futebol americano entre equipes. O time foi campeão, invicto. Quantos times Então tinham, ali, Evandro, nesse campeonato, no primeiro? Você lembra? olha, Carlos, eu não sei te informar precisamente, mas salvo engano eram uns 10, 12 Caramba, pô, máximo. já começou com bastante time, bastante competitividade, né? Sim, sim, mas assim, comparado com hoje em dia, só para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, eu que participo lá da federação, eu estarei lá até o final de 2021. Só no Rio de Janeiro nós temos 20 equipes filiadas. Caramba! Então o É, esporte está começando a crescer, né? sim, sim. E ali, cara, a gente começou a nossa caminhada, né, em 2011.
como o futebol americano funciona em esquema de franquia, né? O time se filiou ao Fluminense e ali começa a história a ser similar ao futebol do Flamengo, né? E que aí ele se filiou ao Fluminense, virou Fluminense Imperadores. A gente ganhou mais um título brasileiro. Só que a grande maioria dos atletas eram flamenguistas. E aí o que aconteceu? O pessoal, os diretores na época, foram até o Flamengo, né? Ali em 2012, encerrou a parceria com o Fluminense. Em 2013, eles foram até o Flamengo, apresentaram a proposta. O Flamengo abraçou a causa e ali virou Flamengo Futebol Americano. Ali, o pessoal preferiu utilizar, né? A gente preferiu utilizar o termo futebol americano para tentar mostrar que era um esporte novo, né? Que era um outro Um novo esporte, projeto, né? um novo Era o projeto Bandeira de para. Melo, o presidente, né, do clube na época, se eu não me engano. Sim, sim, acho que era. E ali para tentar mostrar o esporte. Uhum. E aí, em 2017, já com a marca de futebol americano consolidada, né? Lembrando aí novamente que nós trabalhamos em esquema de franquia, então nós somos uma marca licenciada do Flamengo, Sim, né? sim. E ali, em 2017, a gente decidiu retornar com o nome Imperadores, né? Eu até na minha explicação eu cheguei a falar eles, aí depois a gente, porque eu acompanho o time desde 2013, mas eu entrei de fato no time em 2017, né? E ali a gente voltou com o nome Imperadores, Flamengo Imperadores, e aí a gente pretende permanecer no Flamengo eternamente, porque todo mundo é flamenguista, e aí é a nossa casa, né? Não tem jeito, é a nossa casa. E, Evandro, a gente começou falando, né, que você faz duplas não, né? 5 jornadas, advogado, diretor de comunicação. Hoje, né, para você ser profissional hoje, você quer jogar futebol americano, ainda você não consegue viver só disso, né? Não tem renda. Você até estava comentando aí fora do ar, vocês têm que ser associados. Explica um pouquinho disso para a galera, como é que é? O que acontece? O futebol americano, quem vê a NFL, né, que é a liga profissional americana, imagina que vê todo o glamour, né? Quem não conseguiu, quem não conhece ainda, eu até indico pesquisar os times da NFL, o vestiário, aquele vestiário, sabe, lindo, com piscina, Bancada com 120 hidromassagem. mil pessoas, né, É, cara? assim, para quem não conhece os vestiários de futebol americano, para quem já viu um vestiário de futebol, só para vocês terem uma ideia, um vestiário de futebol é assim, em termos de luxo, não chega nem a um terço de um vestiário de futebol americano. Sem, Caramba. sem, sem brincadeira, é assim, surreal. Um vestiário da NFL é surreal. E aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o futebol americano é um esporte amador, né? Deixa É eu até o botar minha famoso prancheta aqui do futebol lado. de vaza antigamente, né? Vamos dizer assim, né? Isso, isso. O futebol americano ainda tá engatinhando aqui no Brasil. A gente já avançou muito. A gente já avançou muito, né? Eu até estava comentando com você que no primeiro jogo de futebol americano aqui no Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, era o Adler, que é considerado o pai do futebol americano aqui no Brasil. Ele, enquanto estava tendo os lances, né? Aí tinha um timeout, um tempo, às vezes entre um quarto e outro, ele explicava para o público: olha, gente, aqui aconteceu assim, 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 Que legal, é, cara. o jogo parou por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, de lá para cá, o esporte no Brasil avançou muito, mas ainda não é possível viver do futebol americano no Brasil. Eu Uhum. te digo aí, Carlos, que apenas de 5 a 10% dos atletas de futebol americano vivem do esporte no Brasil. Nossa, um número muito Por pequeno. 5 a 10% de Sim. 20 clubes, né? É muito, muito pequeno. Não, no Brasil. No Brasil, Não, 20 então, clubes pegando filiados nós 5 a... temos só no Rio de Janeiro. Isso, só no Rio, tá. 5 a Só no 10%. Rio. No Brasil, a gente tem várias centenas de times. E assim, assim, a gente tem um projeto no Brasil de um Uhum. time, né, que é um rival nosso, mas de outro estado,
que eles investiram muito dinheiro. Então, eles Hum. trouxeram vários atletas americanos, ali eles conseguem pagar, né, para os Aquela galera atletas e que vem tal. da faculdade, né? Faculdade americana e tal. Mas é um ponto fora da curva, totalmente fora. Quando um atleta recebe, ou um coach, alguma coisa assim, é mais uma ajuda de custo, Sim. sabe? Assim, eu te digo que 90% dos times funcionam como o Flamengo Imperadores funciona. Nós não recebemos dinheiro, ao contrário do que muita gente pensa, nós não recebemos dinheiro do clube. O clube nos ajuda, nos dando destaque lá, né? O pessoal assim, Estrutura, super gente fornecendo boa. material, né, e tal. Não, eles ajudam no destaque do marketing. Né? Uhum. Agora que nós estamos conversando para ver se eles nos ajudam a conseguir patrocínios, mas Legal. a gente não recebe nenhum dinheiro do clube. Uhum. Tá? Os nossos atletas pagam mensalidade, anuidade, seja lá o que for, né? Mas assim, cada atleta compra o seu equipamento, né? Uhum. A gente vai jogar em um determinado estádio, a gente divide os custos entre os atletas. Uhum. E a realidade do futebol americano é essa. Assim, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o estado mais caro para se jogar futebol americano no país. Caramba, cara. É, Hoje o Flamengo Imperadores manda seus jogos aonde? Onde que acontece? Onde é a casa do Flamengo? a gente costuma jogar no estádio do Olaria, Dolaria na né? Rua Bariri. Isso, Conheço, Rua joguei muita Bariri, bola lá. conhecido. Isso. A gente costuma jogar lá. A gente já jogou no São Cristóvão, a gente já jogou em Campo Grande, no Miésimo, mas E hoje a gente tem uma costuma jogar lá. adaptação, Evandro, quando vai ter o jogo do futebol americano, como que faz para mudar? Porque o campo, né, de futebol é totalmente diferente. A marcação é diferente. Uhum. Assim, só para complementar o outro assunto, no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, para quem está assistindo ter uma ideia, por jogo, o Flamengo Imperadores gasta em torno de R$ 8.000. Caraca! E aí, esses R$ 8.000 são diluídos entre os atletas. Né? Então, todo mundo paga, ali, todo mundo contribui, porque tem despesa com aluguel de estádio. De estádio aqui no Rio de Janeiro é um dos mais caros. A arbitragem de futebol americano aqui no Rio de Janeiro é a mais cara do país. Nossa, E cara. quando nós somos os mandantes, nós que temos que pagar para os árbitros. Aí tem água, equipamento de som e por aí vai. Mas respondendo a sua pergunta, a adaptação é muito simples. O que a gente faz? Tem as traves do gol, né, Uhum, do futebol. E aí, ali no futebol americano, para quem não conhece, tem aquele Y, né, que é uhum. mais ou menos assim, e aí tem a estrutura aqui, o atleta chuta a bola. O que a gente faz? Tem a trave, a gente só sobe duas estruturas entre as traves, então vira, na verdade, um H, que para quem Uhum. conhece parece aquele H do rugby, né? Aí vira um H, e o campo, apesar de ser medido em jarda, né, que é a medida americana, a gente costuma. Quase que o tamanho de um campo de futebol, sabe? Sim. Ele só é um pouquinho mais estreito. Então, aí, o que a gente faz? A gente pinta, nós, atletas, pintamos ali, né? Depois tem que Nós pegamos despintar, né? isso, a gente pinta, a gente usa, se eu não me engano, é massa corrida diluída ali com tinta, e Aham. aí a gente pinta, faz a marcação, que a gente chama de jardagem, a gente faz a jardagem completa do campo, jogou, depois que jogou, a gente lava o campo todo para tirar a tinta Além do e aluguel, não tira, está inclusa a limpeza. Caraca! exatamente, e depois a gente tira as traves. Então é o trabalho completo. A gente monta o campo e depois a gente desmonta o campo. E ainda Cara, é tem que muito pagar amor ao para. Flamengo mesmo, cara. É muito amor ao É. Flamengo. Isso é um exemplo. Assim, como o nosso canal também está começando, e é investimento próprio meu, edição, internet, luz, e ir atrás de vocês, por exemplo, ir atrás de jogador, tem que amar muito ao Flamengo. Mas assim, Sim. conta uma outra curiosidade, né? A gente estava comentando fora ali, são 60 atletas, né? No time titular que joga e mais tantos reservas. Como que é o vestiário? Como é que é isso aí? Conta um pouquinho pra gente. É, até complementando o que você falou do amor ao esporte, né? Assim,
o futebol americano, a gente fala que a gente joga por amor ao esporte e por amor ao Flamengo. Cara, dá pra porque ver. é isso que move o esporte. Assim, o futebol americano é um esporte caro, mas assim, lá no time nós temos atletas de diferentes classes sociais e a gente tem trabalhos sociais também lá no time e a gente sempre procura se ajudar, sabe? Às vezes um atleta não tem condição de comprar um equipamento, a gente Junta todo empresta, a gente mundo. ajuda de alguma forma, né? Mas, assim, voltando ao tema, é até engraçado, porque no futebol normal, né, nós do futebol americano chamamos o futebol da bola redonda de soccer. Uhum. Mas é isso aí, até para quem não conhece o esporte, acha que a gente está desmerecendo e tal. Não, não é isso, é porque é só uma nomenclatura, porque Uma o futebol cultura, uma americano, cultura. como o próprio nome diz, é um esporte americano. E lá Sim. nos Estados Unidos, eles chamam de futebol o futebol americano. E o futebol da bola redonda eles chamam de soccer, Soccer. né? Então só para não ficar futebol é futebol. Sim. Mas no soccer, né, são 11 atletas de cada lado e Banco de reserva. o banco de reservas, né, que ali são no máximo mais 11 atletas. No futebol americano, são 11 atletas de defesa, Olha 11 aí. atletas de ataque e 11 atletas do time especial, que é uma mescla ali do ataque e da defesa, mas tem algumas posições que são específicas. Só que tem os reservas de cada posição. Então, por jogo, são inscritos 60 atletas por jogo. Nossa. E o Agora, vestiário? o plantel do Flamengo Imperadores, né, somando aí extracampo e atletas, nós temos 138 pessoas envolvidas com o Flamengo Imperadores. Cara, haja O resenha. vestiário, o vestiário não tem como. No vestiário, o que a gente faz? A gente faz um vestiário para defesa e um vestiário para ataque. Porque não tem como ficar todo mundo E o junto. ataque não conversa com a defesa, né? Não conversa. Eu sou atleta de defesa. No treino, vou te falar que eu não sei o playbook, né? Que é o livro de jogadas. Eu não sei o playbook do ataque. Do meu próprio time, eu não sei. Caraca. Eu, assim, não, É o não padrão. tem. É Você o padrão. foca A ali, gente o teu até. foco é defender. Não importa o que É o isso ataque aí. vai fazer. É isso aí. Obviamente, nós somos amigos, nós conversamos, vamos para churrasco, não sei o quê. Mas, assim, O no plano de jogo, jogo seu é defender. no treino, a gente nem tem contato. A gente só tem contato no coletivo. Eu não sei o playbook do ataque e o atleta do ataque não sabe nem qual é o meu Nem playbook imagino também. que ele. Mas, cara, que legal, você vê a diferença, né? Às vezes hoje, por exemplo, o futebol tá tão dinâmico, o atacante tem que ir e voltar, né? Muita gente, muitos comentaristas falam, pô, cara, se o cara é bom, deixa ele fazer o que ele faz. Então, eu vejo que o futebol americano, pelo que você está comentando, né, tem muito foco. Então, o cara tá ali defendendo. Conta uma É isso. jogada, por exemplo, quando o cara tenta invadir, né? Que ele vai pegar e invadir as jardas para ele chegar e fazer a pontuação. É ali que é o momento mais crucial ali da defesa, ela não pode deixar o cara passar de jeito nenhum. É um momento mais É, difícil para vocês. e assim, é tão separado que nós temos o coach ofensivo, coach defensivo, o coach do time especial, né, o treinador do time especial, e nós temos o head coach, que é como se fosse o super treinador do time, o treinador dos treinadores. E além disso, Carlos, é importante destacar, no futebol americano tem várias posições, né? Eu sou cornerback, que é uma posição dentro dos defensive backs, que é a Uhum. chamada da secundária, a parte mais de trás do campo, né? E cada posição tem um capitão também. Aham. Então, assim, eu tenho o meu treinador, né? O capitão da minha posição, meu Aham. treinador defensivo e eu tenho o treinador do time. São vários, E fora é uma estrutura. uma hierarquia, é quase Exatamente. igual ao exército, tem que bater continência, né? É isso aí. E aí, o que eu até me perdi, o que a gente estava Não, eu ia te conversando? perguntar, por exemplo, na jogada Da quando o time posição, né? Da adversário está jogada. avançando, qual é o momento ali que você está, você como cornerback, o Eu que você tem que vou, fazer? eu vou até pegar a minha prancheta aqui para mostrar para vocês. Imaginem que aqui é a zona que a gente chama de end zone, que é onde é marcado o touchdown, tá? Aham. Deixa eu botar aqui. Imagina que aqui é marcado o touchdown.
daqui dessa linha do touchdown até, se eu não me engano, 20, 30 jardas, né? Que é até engraçado. Aqui no Brasil, cada jarda é um pouquinho menos de 1 metro. Então, aqui no Brasil, sabe como é que a gente marca a jarda? É um passo. Um passo. Uma jarda, um passo. Dá um passo. Se tiver bebido alguma coisa, vai dar um passo e meio. Então, assim, mais ou menos 30 jardas, ou 20 ou 30, não me lembro muito bem. É chamado de red zone. A red zone, para quem não é familiarizado com o inglês, né, em tradução livre, é a zona vermelha. Uhum. A red zone, ela é como se fosse um sinal de alerta, né? É o ponto crítico do jogo. Se o atleta do ataque conseguir passar naquilo ali, ele já vai marcar a pontuação máxima, que é o touchdown. Uhum. Então, aquilo ali é a atenção máxima que o atleta da defesa tem que ter, porque qualquer erro, o futebol americano, ele é um jogo de xadrez. Para quem não conhece futebol americano, acha que é só pancadaria. Só Mas que, na verdade, violento, né? Eu ia te perguntar isso, mas não mas que, é, na né? verdade, o futebol não é. O futebol americano não é um esporte violento, ele é um esporte bruto. Mas ele não é um Ele esporte tem violento. força física, mas ele tem Isso. estratégia, ele tem foco, né? Ele tem E cada um na sua ele é um jogo posição, de né? xadrez. Ele é um jogo de xadrez. Então, ali é o ataque lendo a defesa e a defesa lendo o ataque a todo momento. E ali na red zone, qualquer erro, por mínimo que seja, é touchdown. E touchdown é a pontuação máxima, são 6 pontos. Então, ali é tensão lá em cima, você vidrado no atleta que você tem que marcar ou na área que você tem que cobrir, porque não pode ter erro. E aí a defesa, quem é o atacante que faz? Com certeza ele deve ser atacante ou desse time especial, né? É o cara que leva a bola. Normalmente é o cara mais leve do time, é o mais magro. O que acontece? Eu até tô com a caneta aqui, mas acho que eu não vou conseguir desenhar para mostrar para vocês. O ataque e a defesa, existe a linha, né? Que a gente chama de linha de scrimmage, é a linha que fica a bola, tá? Uhum. Quando a gente fala de futebol americano, a primeira coisa que as pessoas pensam são naqueles caras grandes, muito grandes, né? E quando eu falo às vezes que eu jogo futebol americano, as pessoas até olham assim, não, você não joga futebol americano. E defensor ainda, né? Aí eu falo assim, às vezes até falo assim, não, dá pra ver que você malha, né, faz musculação, mas você não joga futebol americano. Aí eu falo, cara, o futebol americano é um esporte que dá para todos os biotipos, né? Eu posso até parecer magro e tal, mas eu tenho força e tudo mais. Enfim, aí tem a linha de scrimmage que a gente estava conversando, né, que é a linha da bola. Ali, logo naquela linha da bola, tanto do ataque quanto da defesa, ficam esses caras gordões, grandes, né? Que a gente chama de DL e OL, que é Defensive Line ou linha defensiva e Offensive Line ou linha ofensiva. Uhum. A linha ofensiva, ela vai proteger o quarterback, que é o cérebro do time, ele que monta as jogadas do ataque. E a linha defensiva vai tentar pegar esse cara. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um DL no time que ele pesa 156 quilos. Nossa. A gente tem um OL que pesa 140. Então, ali já dá para ver o tamanho das pessoas, né? O tamanho Sim. das crianças ali. Aí, no ataque, tem o quarterback, que é o cérebro do time, que, para vocês conhecerem, é o Tom Brady. Tom Brady é o quarterback. Uhum. É o que o pessoal fala que é o marido da Gisele. Mas O da marido da Gisele. Gisele é quarterback. Ele é o cérebro do time. Ele monta jogadas, ele fala, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. É ele que fala. Mas não é ele que Aí, leva a bola, né? Ele lança a bola, né? O não, quarterback é lança. isso aí. O quarterback, ele pode até correr com a bola, tá? Só que é raro acontecer isso. Ele seria o Ali, camisa 10 do futebol, fazendo uma analogia, né? O cara que faz o lançamento, que faz o time isso pensar. Legal. aí. E ali no ataque tem o running back, que para quem conhece inglês já vai saber, né? Mas Corrida. para quem não conhece, é o cara que corre com a bola.
É o E tem Usain os Bolt do wide... futebol americano. Isso. E tem os wide receivers, que são os que recebem a bola. Então tem Ah, o cara que corre e o cara que recebe. Ali legal. na jogada, quando vai começar a jogada, a gente da defesa, fazendo a leitura, a gente até consegue imaginar o que vai acontecer. Se o cara começa a jogada com 3 wide receivers, a gente já começa a pensar, bom, tem muita chance de ser um passe, Sim. né? Ali na OL, né, na linha ofensiva, tem uma posição que é híbrida, que é um cara que ele pode tanto bloquear como pode receber o passe. Então a gente sempre tem atenção com esse cara também, né? Que ele é um coringa, né? Ele é um coringão, coringão. Que inclusive, para quem é daqui do Rio, né, e quiser visitar o museu lá do Flamengo, lá no Museu do Flamengo tem aquele painel da hora de fora. Sim. E lá naquele painel tem o presidente do Flamengo Imperadores, que é o Legal. Felipe Castro, conhecido como Cebola. Ele é tight end, né? Ele é esse coringão. A posição chama Legal. tight end. Ele é esse coringão. Ele é um cara que tem muita história no futebol americano. Ele participou da única Copa do Mundo que o Brasil disputou de futebol americano. Ele tem uma longa história aí. E aí, enquanto o pessoal do ataque tem esse pessoal que defende, que corre com a bola e que recebe o passe, na defesa tem os chamados linebackers, né, que são os caras ali da meiuca que ficam atrás desses grandões, que a função deles é o quê? Proteger para o time não receber esse passe curto e proteger para o time não ter aquela corrida, tá? Nossa, mas é E muita aí, estratégia no jogo, cara. Caramba. muita estratégia. É um E, jogo de xadrez. perder o foco, você toma touchdown. Perdeu o foco Toma ali. touchdown. O futebol americano é um esporte de explosão. Então é correria, né? Você tem que estar atento a todo momento. E atrás dos linebackers vem os defensive backs, que aí já é a minha posição. Sim. Que são aqueles caras que tem que proteger para o time não receber um passe longo. Uhum. Então eu já começo o jogo lá atrás, e a minha posição específica, eu começo na lateral do campo. Então eu começo lá atrás e na lateral, e eu não posso deixar que o time tome um passe. Uhum. Porque Né? senão você vai avançando as jardas, né? Então isso vai complicando, né? Sim, E, é isso e, aí. e o... Pode falar, Ivan, desculpa. E a gente fala que os defensive backs, né, que essa posição é uma. Deixa eu só afastar aqui, que eu tenho uma gatinha aqui que ela tá tentando aparecer no Tá vídeo querendo também. fazer a resenha também. Tá querendo participar, tá gostando do assunto. E ali a gente fala que os defensive backs, essa posição é uma posição muito ingrata. Por que é uma posição muito ingrata? Assim, quando eu estou defendendo um lance no jogo, se o jogador do ataque não pegar a bola, né, se eu conseguir tirar o passe, eu não fiz mais do que minha obrigação. Se eu Perfeito. consigo interceptar a bola, aí é um super lance, porque a minha função principal é não deixar o passe, mas se eu conseguir Sim. interceptar a bola, aí é uma explosão. É quase uma Agora, defesa de pênalti do futebol. Pô, o goleiro, sim, o atacante tem obrigação, mas se o goleiro pegar, né? isso. Agora, se eu tomo o passe, se o cara consegue concluir o Passar, passe, a chance dele fazer um touchdown é muito grande, porque não tem mais ninguém não tem atrás de mais mim. ninguém. Você é quase o goleiro, então, cara. É uma posição ingrata igual a do goleiro. É. É igual a do Então, goleiro. assim, se você falha, você abre uma avenida. Você tem que Sim. correr pra caramba pra derrubar o cara. Se você consegue tirar o passe, você não fez mais do que sua obrigação. Porra, cara, legal. E conta uma outra curiosidade pra gente aqui. Você comentou bastante aí. Hoje, né, devido à pandemia, o futebol americano no Rio e no Brasil está parado, né? Vocês não estão nem podendo treinar. E uma coisa que me Uhum. chamou muito a atenção se assemelha muito a um atleta de UFC, né? Você comentou que para vocês começarem a competir, demora 3 meses de treinamento. Um atleta só entra no ringue de Muay Thai, de UFC, por exemplo, depois de 3 meses. Não tem uma luta. Às vezes acontece quando o cara já está treinando, lá o Dana White vai lá e fala, não, pô, fulano vai estar, mas ele já está treinando, já está ok? Ah, beleza. Mas normalmente uma luta é agendada com 3 meses. Então eu queria entender isso aí Uhum. para a galera ouvir isso também.
É porque o que acontece? O futebol americano, nós do Flamengo Imperadores, né? Antes de mais nada, nós somos conhecidos por ser um time muito técnico. Nós somos um time muito técnico nas posições e nós somos um time que cobramos muito a parte física, Uhum. tá? Porque o que acontece? Esse é o lado bom e o lado ruim do esporte estar crescendo, né? Ter muitos adeptos. O futebol americano é um esporte que você precisa fazer musculação e cuidar da parte física. Não só por estética. Não é uma escolha, né? Ou faz ou Não é uma faz, senão escolha. você está fora. É, sim, você precisa se prevenir das lesões. E você precisa ter técnica. Eu, para ser um atleta de futebol americano, eu tive que aprender a dar o chamado tackle, né, que é derrubada. Uhum. Para quê? Para eu não me machucar e para eu não machucar a pessoa. Eu vou pedir licença para pegar meu capacete aqui, só para fazer uma demonstração. Boa. O seguinte, essa aqui é a face mask, tá? Eu, quando vou derrubar um atleta, imagina que aqui é minha cabeça, eu bato assim, tá? Uhum. Se eu bater assim, virando a cabeça, eu posso lesionar a minha cervical aqui, Uhum. e inclusive eu posso me machucar aqui. Tanto que bater assim não é nem o juiz vendo, obviamente, né? É uma falta antidesportiva. E tem Então, cartão, alguma coisa? O cara sai do jogo? não, é ejetado. É Aí, ejetado, sai ele do tem que jogo. sair. É expulso. Essa falta ela é grave, então ele é ejetado. Hum. Nas demais faltas, como offside, que é como se fosse impedimento no futebol e tal, não tem ejeção, não é ejetado e o time recebe uma penalidade lá Quando cai todo de mundo em cima jardas. do cara, também não é falta. Quando cai 5, 6 Não, isso caras aí, lá, também não. É normal, não, faz não, parte do isso aí jogo. é normal. E aí nós somos conhecidos por isso, tá? Então, o que acontece? Tem que ter técnica e você tem que ter uma musculação, um treino desse. É um Tem treino de muito time força, né, aí, também, né? tem muito time aí que não preza isso. E aí, às vezes, o atleta novo, 18 anos, né, muita atleta jovem que quer jogar futebol americano, não sabe disso, começa a treinar, se machuca. Então, isso é importante as pessoas saberem. E aí, por que precisa desse tempo? O futebol americano, por ser um esporte de impacto, né, de explosão e tudo mais, um atleta, para poder jogar um jogo oficial, ele precisa estar treinando há no mínimo 3 meses. Há no mínimo 3 meses. Então, 3 meses ele vai estar assim, vai poder jogar, mas ainda não vai estar na Não vai melhor estar no alto forma. nível ainda. Inclusive, houve um estudo, né, da NFL, que é a Liga Americana, uma época que a NFL ficou paralisada, os atletas retornaram. Houve muito caso de rompimento do tendão de Aquiles. Caramba. Atletas que estavam treinando há pouco tempo Uhum. romperam o tendão de Aquiles. Por causa da E força, né? assim, por causa da força. Então, é no mínimo 3 meses de treinamento para você poder voltar, né, E as a lesões jogar um mais jogo comuns é o quê? competitivo. Ombro, joelho, tornozelo, Ombro, joelho, as articulações em geral, né? todas, né? Assim, é o que eu volto a falar, né? É um esporte que você precisa ter treinamento. Nós, lá no Flamengo Imperadores, nós não temos histórico de lesões graves, gravíssimas, Até porque né? tem um departamento hoje que trabalha de forma mais organizada com Sim, vocês, né? sim. Preventiva, Não né? é, não é porque eu sou flamenguista e faço parte do Flamengo Imperadores, mas lá no Flamengo Imperadores nós somos pioneiros em diversas áreas. Nós somos pioneiros, nós somos a primeira equipe, né, a ter um departamento de marketing e comunicação. Nós somos a primeira equipe a ter um departamento multidisciplinar de saúde, então nós temos enfermeiro, fisioterapeuta, médico, tudo isso voluntário. Sim. Voluntário. Todo mundo do time é voluntário, ninguém recebe para fazer parte, Mas está ali sabe? para ajudar o clube, É para ajudar o isso esporte, aí, né? é isso aí. Então, graças a isso. Mas assim, já teve casos, existem as chamadas concussões, né? Que são assim,
quem vê futebol americano acaba vendo esse tipo de coisa. A concussão lá no time, assim, eu vi pouquíssimas. Eu nesse tempo todo eu devo ter visto 2, 3, sabe, que o atleta tenha ficado mal, mas foi um lance muito específico. Já Algo em muito outras pontual, equipes, né? já em outras equipes, eu já vi mais, mas justamente por causa disso, porque não prioriza o treinamento, não prioriza a técnica. E Você hoje, tem que então, ter, para vocês se manterem então só no treinamento de musculação, não tem o treinamento tático nem coletivo, porque está parado, né? Previsão isso. só no que vem. A gente chegou a fazer treinamento online, tá? Que foi uma forma de manter a equipe unida. Uhum. A previsão de retorno aos treinos, né? A gente está com uma previsão aí, quem sabe no final desse ano, mas tudo depende de como vai ter a vacinação, porque assim, nós representamos o Flamengo, nós não Uhum. representamos qualquer equipe no Brasil, nós representamos a maior time do Brasil, Uhum. né? Então a gente tem que ter uma gestão muito séria com relação aos nossos atletas e a imagem também Sim, do sim. time. Então, assim, eu já vi times no Brasil que, mesmo no auge da pandemia, estavam treinando, sabe? É uma opção, cada um tem a sua opção. Eu não julgo essas equipes, né? Uhum. Inclusive de outros estados, mas, assim, na minha equipe, a gente prioriza os atletas. Se a gente não tem teste para fazer em todo mundo, Você não tem os se nem todo protocolos, mundo. né? Como tem no É, futebol, né? Então, se nem todo mundo está vacinado ainda, não tem como ter um jogo desse. A gente só vai retornar aos treinos quando todo mundo estiver vacinado e também seguindo o protocolo, porque legal. até 2 pessoas do nosso departamento de saúde foram convidadas pela Confederação Brasileira de Futebol Americano a elaborar um protocolo de retorno Legal. aos treinos no Brasil. Então, quando a gente retornar, a gente vai retornar com base naquele protocolo, que inclui o quê? Treinos em pequenos grupos de 10 pessoas no máximo. Aí, Bem depois de semelhante um como tempo, começou o futebol, né? Quando foi começando ali, a galera. isso. Aí o Aí depois Flamengo, por avança um exemplo, começou pouquinho. profissional só, depois foi a base, né? E foi. Eu acho que Isso até aí. porque é um número muito grande de atletas, né? Então é muito Muito mais o grande. futebol, né? Um plantel muito grande, né? Exato. Imagina, 100 pessoas ali juntas, é um esporte de E contato, essas 100 pessoas né? têm contato com várias outras, né? Então é uma rede muito maior até do que do futebol. Como nós temos atletas de diferentes regiões do Brasil e nós E temos atletas trabalham, de né, em diferentes outros lugares e também, né? trabalho, nós temos atletas que estão na linha de frente da pandemia, trabalhando nos hospitais. E também nós temos atletas de diferentes classes sociais. Tem gente que vai para o treino de ônibus, tem gente que vai para o treino de trem, tem gente que vai para o treino de carro, tem gente que vai para o treino que mora em outro estado. A gente tem Não, o atleta de Santa cuidado tem que ser bem Catarina, maior. São Paulo. Não tem como, né? É um Infelizmente, não tem esporte como. amador ainda, né? Então tem organização, tem bastante propósito, tem títulos, mas ainda está num caminho, né? Está no começo ainda de uma caminhada. E a gente fala que é um esporte amador com desempenho de profissional. Porque, Exato, assim, que é título, para hein? estar É título. para tá no Flamengo, você tem que ter um bom desempenho. Você tem que levar isso a sério. Você não Sim. pode achar que isso aqui é brincadeira, que é pelada de fim de Até para semana. Não fazer o é. esporte valer, cara, principalmente aqui no Brasil, né? Só vale o campeão, né? Só vale o que ganha. Então, eu vejo, por exemplo, na Olimpíada, né? A gente teve o skate e o surf tendo oportunidade. Mas porque é um esporte que tem rentabilidade e tem atletas brilhando. Se não tivesse, não teria oportunidade também, né? E como o Flamengo é Exatamente. campeão de terra e mar, eu queria só listar aqui rapidinho os títulos. Você pode falar aí do mais importante, mas campeão brasileiro torneio touchdown em 2009, campeão brasileiro 2 anos depois da Liga de Futebol Americano, 2011, campeão da Conferência Jorge Alas, torneio touchdown, vice-campeão em 2013, torneio touchdown, campeão da Conferência Oeste, torneio touchdown 2014. Ou seja, todo ano o Flamengo tem ou está na final ou ganha um título. Vice-campeão do Brasil Ball em 2016, campeão carioca de futebol americano em 2018 e vice-campeão carioca de futebol americano em 2019.
Então, assim, eu vejo, pelo que você está comentando, a dificuldade. Quando eu tentei ser jogador de futebol lá atrás. Eu treinava no América. O Americano a gente não tinha, por exemplo, vaso sanitário. Era uma vala descendo água para a gente poder ir no banheiro. E se quisesse o número 2, tinha que ser no mato, atrás do campo. E no campo que a gente treinava, era o seguinte: o gramado era até bem cuidado para o jogo, mas nas laterais do campo, ou atrás do gol, se a bola isolasse, a gente tinha que ir atrás. Corre porque tem abelha. Então, assim, era muita vontade também de querer jogar futebol, né? Não só pelo América, mas você tem que ter muita vontade. Então, é um esporte altamente de impacto, de altamente produtivo, cognitivo também, que não é só força, né? Você tem que usar a força no momento certo. Então, eu entendo que, cara, primeiro, parabéns para vocês, porque, assim, ganhar tudo isso sem tanto incentivo, fica aqui já até a minha ressalva. Flamengo, traga patrocinador para o Flamengo Imperadores, cara, porque precisa. O Flamengo agora é campeão de terra-mar. A Sport TV teve que reconhecer ao vivo, né, que o Flamengo é um time olímpico. E quanto mais esportes puderem abraçar, melhor, cara. Se o futebol americano, daqui a alguns anos, ter público, né? Você falou que a Urubuzada acompanha, isso é super legal. A Urubuzada eu já fui no Maracanã. Cara, se tiver campeonato de peteca do Flamengo, tiver um jogador do Flamengo, a Urubuzada vai estar lá, como a raça também está. Isso é muito bacana. A torcida do Flamengo acompanha em qualquer esporte. E nesse ponto que você estava falando, é bom destacar duas coisas. A primeira é que o pessoal lá do Flamengo tem nos ajudado. Nós temos construído ao longo desses anos uma relação muito sólida com o pessoal lá. E eles, nas últimas reuniões que a gente teve, eles têm proposto algumas ideias para a gente. Eu acredito que nesse ano que vai entrar aí, que a gente vai conseguir um bom patrocínio, né? A gente sempre tem reuniões com eles, e eu acredito que eles vão nos ajudar nessa pauta. Eles têm nos ajudado muito na divulgação do esporte. A gente tem aparecido aí na Flá TV, inclusive essa semana a gente gravou mais um vídeo aí para a Flá TV, e esse apoio deles, assim como o apoio da torcida, é essencial para o a esporte disseminar, construção do né? projeto. Exato. Exatamente. E o outro ponto que eu queria destacar, que é até engraçado, assim, a gente entende. Eu já estou acostumado, né? Eu tenho o maior prazer de explicar futebol americano e a cultura do futebol americano para as pessoas. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Não, e a gente Mas vê isso, cara. essa parte da Você vê o cultura, que é prazer, assim. o brilho nos olhos, você falar do que você gosta, cara, é muito bacana. Muito legal mesmo. Você gosta mesmo de futebol americano, dá para ver nos olhos. E aí, assim, eu já recebi questionamentos, até de forma ofensiva, falando assim, pô, mas por que vocês comemoram que vocês foram vice-campeões em tal campeonato? Vice na coisa do Flamengo e não sei o quê. Aí eu tenho que explicar para a pessoa. Não, o que acontece? O futebol americano é um pouco diferente do futebol. No futebol americano, o time que fica em segundo colocado, ele ganha um troféu também. Sim. Então é comemorado também, apesar de, claro, tem o desapontamento de perder uma final, óbvio, né? Todo mundo quer ser campeão, mas a gente recebe um troféu também de segundo colocado. Então a cultura é diferente. E é um processo diferente, né? O futebol do Flamengo, por exemplo, graças a Deus agora a gente está vivendo um momento de muitos títulos, de muita comemoração, mas é gradual, né? São muitos times, a concorrência é muito grande. E vocês, como não têm ainda todo um incentivo, todo um trabalho, não tem um patrocínio, vocês fazem dupla jornada, é notório ainda chegar em vice-campeão em segundo lugar, tem que comemorar muito. É claro que assim, o vice fica muito ligado ao nosso maior rival no futebol, que é o Vasco, né? Então, vice é coisa de vascaíno e tal, mas eu entendo que é um processo agora de disseminar, a Flá TV ajudar, então, e o Flamengo sempre é pioneiro em alguma coisa. A história do Flamengo diz isso, né? O Clube de Regatas Flamengo. E digo mais, a gente está com um projeto muito bom com a Flá TV, que eu estou conversando com o pessoal lá,
pode ser que ano que vem venha uma novidade muito boa. Olha, Pode ser. Eu não prometo, mas pode vir uma novidade muito boa. vamos lá, Estou Flá rezando TV. para que isso aconteça. Assina aí, Rezando. assina lá. Vai ser muito bom, cara. Evandro, para a gente fechar, cara, eu queria que você falasse. Vamos fazer um pai bola rápido, né, cara? O que é o futebol americano para você no Flamengo? Uma frase. O que é futebol americano no Flamengo? Cara, para mim é tudo, porque assim, eu comecei no futebol americano do Flamengo Imperadores, né? Eu sei que era uma frase, mas eu vou explicar o Fica à contexto. vontade. Aqui tá livre. Eu vou em jogo do Flamengo desde que eu me entendo por gente. Eu fui em jogo de basquete quando o Oscar Schmidt ainda jogava no basquete do Flamengo. Lembro, Aí, lembro. aí eu acompanho o basquete, eu vou com meu pai. Meu pai, pô, se tiver totó do Flamengo, ele Ele vai, vai. sabe? Então, assim, a gente passou a acompanhar o futebol americano num negócio desse. A gente passou a ir em todos os jogos do futebol americano do Flamengo, assim como a gente ia no basquete, como a gente ia no futebol. E assim foi, eu consegui entrar no time depois de 2 tryouts, né, que tryout é a peneira. Uhum. Depois de duas peneiras, na segunda eu consegui entrar no time. Comecei a jogar futebol americano por causa de um atleta do Flamengo, que ele tinha me indicado para um time de areia, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente costuma jogar futebol americano também na praia. Na praia eu já vi, E, já vi. e aí comecei a jogar. E aí, cara, hoje, aí eu entrei no time. Depois que eu entrei no time, meu pai entrou no time também, só que na parte do extracampo. Sim. Aí, depois a gente pegou e puxou o meu cunhado. Meu cunhado também quis A participar. família vai entrando, né, cara? A família vai. Meu cunhado é o diretor da parte de saúde do time. Aí, a minha namorada quis ajudar e ajuda o meu pai também em algumas coisas do time. Minha madrasta já começou a fazer parte. Não Minha tem irmã, como não crescer, cara. Quando tem não, amor cara, envolvido, cara, aí o negócio vai. É muito mais prazeroso, né? isso. Aí eu te falo que é tudo, por quê? Aqui em casa, eu moro com meu pai. Não tem um dia que a gente não fale do Flamengo Imperadores aqui em casa. Inclusive, hoje ele me cobrou para ligar para resolver uma questão da camisa, que a gente vai jogar no ano que vem. Então, assim, todo dia a gente conversa sobre Flamengo Imperadores. Então, o amor pelo Flamengo veio pelo futebol. Vocês iam no Maracanã, vocês iam assistir. Maracanã, Tijuca Tênis Clube, a gente sempre foi, sempre foi. Me fala um jogo aí que você lembra aí do Maracanã que você foi com seu pai de Cara, futebol. um jogo que ficou muito Marcado, marcado exato. foi o 5-0 do Grêmio na Libertadores. Por quê? Aquele jogo foi difícil pra caramba pra gente conseguir o ingresso. E olha que a gente é sócio torcedor. A gente é sócio torcedor desde a criação do programa. Mas foi difícil pra caramba pra conseguir o ingresso. Aí a gente conseguiu, a gente ficou na arquibancada lá em cima, num setor totalmente diferente que a gente costumava ir, mas a gente estava lá. Aí o Flamengo jogando pra caramba. E aí eu não tava nem acreditando. Pô, se eu não me engano, foi semifinal, não foi semifinal? Ou foi Semifinal, quarta de final? semifinal. Não, Semifinal? quarta de final. Classificou Quarta de para final. semifinal, exato. Isso. Quarta de final. Aí, pô, 2-0, 2-0 tá legal. Os times estão Tá jogando bom, né? 3-0. Aí 3-0. 4-0 eu já não tava acreditando. Aí 5-0, foi muito engraçado, porque quando deu 5-0, aí eu comecei a gritar e tal, não sei o quê. Aí quando eu vi do lado, tinha a câmera da FATV me filmando. Aí eu apareci no vídeo da FATV gritando assim, com a mão. Foi muito doido E aquele você jogo, tem foi muito quantos anos, maneiro. Evandro? E eu tenho 25, fazer 25. 26 agora em novembro. Então, realmente, foi esse que ia ser o maior jogo, né? Eu estava lá nesse dia também. Eu moro agora em São Caetano, mas sou do Rio de Janeiro, criado na Tijuca, morava ali na Visconde Itamaraty, São Paulo Xavier, Isidro de Sou Figueiredo, da Tijuca também. tudo ali coladinho, né? Minha madrinha mora na São Paulo Xavier, então sempre fui e frequentei, mas foi um trabalho para eu ir nesse jogo também, cara, no 5-0, porque Aquele jogo foi difícil muito para conseguir difícil. ingresso, amigos que estavam vindo do Maranhão, porque eu morei 8 anos lá, minha esposa é de lá, minhas filhas são de lá. Cara, foi. Eu ainda fico muito na dúvida em dois jogos. Tem hora que eu escolho um, tem hora que eu escolho outro. 2001, o gol do Pet marcou muito a minha vida, porque foi um gol aos 43 do segundo tempo, É, e o Flamengo tinha que fazer o segundo gol, ganhar de 2 gols de vantagem, senão não era campeão.
e era buscando o tricampeonato diante do Vasco, que era uma baita seleção. E esse jogo do Grêmio, eu até brinco, olha, classifiquei o Grêmio para a semifinal. Eu levei. Na verdade, é semifinal, porque teve o Inter primeiro, depois teve o Grêmio, e aí a gente foi para a final. Então eu brinco, foi semifinal. Vou corrigir você aqui, porque eu já olhei aqui. Então a gente classificou para a final. Não pude para a final em Lima, porque eu não consegui ingresso. Também não consegui, e estava absurdamente passagem aérea estava caro. muito caro. Mas assim, era meu sonho ver o Flamengo campeão da Libertadores. Né? Eu vivi uma boa fase da minha adolescência. Você não viu o Flamengo ser campeão brasileiro? Aí pelo menos 2009 batemos campeão brasileiro. Não, mas você não viu Libertadores, né? Porque o rival sempre quer bater. Você não tem estádio? Não preciso de estádio. Cara, e 2009, assim, foi um ano que, obviamente, a gente gostou do Flamengo campeão, mas foi um ano que eu e meu pai, a gente ficou até um pouco frustrado, porque naquele ano a gente foi em todos os jogos no Maracanã. Naquele jogo do título, a gente não conseguiu ingresso. Caramba! Meu pai passou... Naquela época não tinha compra online direito, né? Acho que nem existia direito aquilo. Aí meu pai passou horas na fila, horas e horas na fila. A fila no Maracanã, nossa, é um absurdo. E não conseguia. A gente costumava ir naquela cadeira azul que tinha Sim, embaixo, eu lembro. Né? Eu ia também. Passou horas e horas e não conseguia. Aí depois falava aqui, falava dali, ia em outro lugar. A gente não conseguia naquele jogo. Mas, eu tenho uma frustração em 2009, cara. Eu mudei em 2008 para o Maranhão. E aí a galera até brinca, né? Eu sou salgueirense e flamenguista. Em 2009, o Salgueiro é campeão e o Flamengo também. Todo mundo, você quer o pé frio. Mas não era, porque eu vi vários títulos do Flamengo, mas não brasileiro. Vi Copa do Brasil, vi Carioca. O Salgueiro, não. O Salgueiro realmente, 92, eu era pirralhinho, pequenininho, né? Eu sou de 85, eu tenho 36. E aí eu não tinha visto o Salgueiro. Eu não vi, né? Não consegui ver o desfile. Fiquei acompanhando de madrugada e o Flamengo. Então a galera brincava. Não, Carlão, continua aí, cara. Tá bom? Aí eu tirei o estigma em 2019. Falei, eu classifiquei esse time para a final. Agora, você costumava acompanhar outros esportes ou era mais do futebol mesmo? Não, então, acompanhava o basquete, acompanhava o vôlei quando teve o projeto com a Virna, né? Que a Virna jogou no vôlei do Flamengo. O basquete sempre acompanhei. Na Olimpíada, como o Flamengo pela Flá TV, porque hoje eu consumo muito mais as mídias sociais do Flamengo, tanto nos canais independentes ou a Flá TV, então você consegue ver mais a exposição disso, né? Porque não tem tanta abertura. Mas na Olimpíada eu acompanhei bastante, cara. A Rebeca, acompanhei agora não me lembro Isaquias, né? Isaquias, da canoagem, né? Então, assim, eu vejo o Flamengo, eu fui sócio do clube, antes de ser sócio-torcedor, eu fui sócio do clube. E eu fiz peneira para o Flamengo na época na Gávea ainda, não tinha o Ninho do Urubu. E eu via a quantidade de atletas. Tentei fazer tênis também, então sempre eu fui do esporte, eu gostei muito do esporte. Maneiro. Então, para mim, é Flamengo, não importa. Ganhando ou perdendo, é Flamengo, cara. Entendeu? É isso. Um jogo que ficou muito marcado para mim no basquete foi aquela final contra o Maccabi na arena lá da Barra. Ali eu tava com meu pai assisti, cara. Não pude estar lá, mas assisti online. Eu tava no nível 1 com meu pai. Aí quando ganhou, todo mundo começou a invadir a quadra. Aí ficou eu e meu pai assim, olhando. Eu falei, pai, vamos lá. Aí o pai, não, mas não pode. Aí, mas tá todo mundo indo, os caras não estão fazendo nada. Aí, não, então vamos. Aí a gente entrou lá na quadra. Aí naquela época, o Carlos, pra você ter uma ideia, a gente acompanhava tanto o basquete que os jogadores, na época o Neto era o técnico, eles já conheciam a gente. Eles já conheciam a gente de tanto que a gente ia. Já era famoso, já, né? Com eles. Ele já conhecia. Aí a gente encontrou o Neto, tem uma foto com o Neto nesse momento que tá todo mundo na quadra, né? Que a gente entrou lá. E aquele dia foi assim. Cara, você sabe que eu tenho um amigo ali da Tijuca, hoje ele tá morando no Canadá, mas ele foi fisioterapeuta desse time, da época do Neto. Então ele tirava várias fotos e eu falava, cara, manda pelo amor de Deus, manda foto. E ele sempre mandava, porque na época eu tinha
o WhatsApp dele. Hoje ele está lá levando esse trabalho, porque os maiores fisioterapeutas do mundo são do Brasil, né? Então ele está lá hoje trabalhando lá, mas ele fez parte de todo o projeto do Flamengo. Multicampeão nacional, multicampeão de Libertadores e Mundial. Ele estava até o Mundial. Maneiro. E ele levantou a taça. Ele, assim, ele é meio baixinho igual você, dá para ver Eu que você sei é quem é, baixinho. eu sei quem é, eu lembro Domingos. de vista quem é. Eu não sei o nome, mas eu lembro de vista quem era. Domingos Eu 3, você é um lembro, sim. baixinho. Cara, e era muito engraçado. Os caras grandalhão, eu falava, cara, como é que você cuida dos caras? Os caras tem. Olha para você, pô, você vai cuidar do meu tornozelo? Vai nada. Então eu brincava com ele. Eu tenho 1,63. E aí você me pega para comparar com um DL do time, por exemplo, o Rodrigão, né, que tem 155 quilos, o cara é alto. Você olha e você fala, não, você não joga futebol americano, não é possível. Cara, tem que botar esses caras para marcar o Flamengo, para o Gabigol passar por cima de qualquer defesa. Ir lá fazer um mexe aí, falar para a Flá TV, ó, vamos fazer um mexão, brincar e botar esses zagueirões aí para marcar o Gabigol e o Bruno Henrique. Quero ver o Bruno Henrique passar jardas. Ia ser legal, cara. Olha a ideia, que bacana. A ideia é boa, a ideia é boa. O quarterback pode ser o Arrascaeta. O Arrascaeta faz o lançamento e o Bruno Henrique tem que receber o passe aí, ó. Quero ver como é que... A gente fez um vídeo com o Everton Ribeiro e o William Arão. E aí, um tentando lançar para o outro. O Arão gosta muito da NFL, cara. Ele consome muito, né? É bacana. E o Everton Ribeiro é um dos, se não o mais, né? Eu acho que é o atleta que mais ajuda o futebol americano em termos de divulgação do Flamengo. Pô, legal, ele, cara. assim, é um abraçou cara a causa, né? Excepcional. Embaixador. Sério, o cara mesmo. Ele é excepcional. A gente chegou até a fazer camisa personalizada para os filhos dele. A esposa dele tem camisa também, ele também tem. E ele é um cara assim que abraçou a causa de um modo. Esse título que você falou que a gente tem de 2018, né, do Campeonato Carioca, a gente levou no Maracanã, a gente conquistou o título em Bangu, no estádio do Bangu. Moça bonita. A gente saiu de lá, moça bonita, a gente saiu de lá direto pro Maracanã, o Flamengo estava jogando naquela hora. Quando a gente chegou lá no Maracanã, a gente levou a taça pro presidente na época, tirar foto e mostrar para ele, ó, o que a gente conseguiu. E o Everton Ribeiro tem foto com aquela taça também. Cara, que legal. Então ele é, cara, um cara sensacional. Sensacional. Pô, que bom ter um embaixador, né? E fez gol hoje, hein? Fez gol hoje na seleção, hein? De novo, artilheiro. Ainda fez gol. E tem outros atletas que ajudam também. O Felipe Luiz ajuda a gente com a divulgação também, né? Já teve o Diego, o próprio William Arão, mas assim, o Everton Ribeiro pela tua idade, o ídolo do teu pai é o Zico, né? Sim, sim. Cara, então deixa um recado final aí para a torcida. Pede para a galera se inscrever aí no canal Resenha Fla Mais. Faz essa moral para a gente aí. E tamo junto, cara. Muito obrigado aí de antemão pela disponibilidade. Espero que o Fla Imperadores continue aí, Flamengo Imperadores continua ganhando muito. Obrigado pela tua abertura. Acho que foi uma resenha bacana. Deixa teu recado final para a gente aí. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer mais eventos como esse, né? Que a gente possa fazer lives e tal. Tem muita coisa ainda para falar sobre futebol americano, para apresentar para as pessoas. Eu posso apresentar os equipamentos, posso falar ainda da mítica, né? De que o futebol americano estraga o gramado, que isso é totalmente... Isso não existe. E as pessoas que não conhecem o esporte costumam falar isso sem conhecimento, e aí a gente pode debater sobre isso. E muito mais coisas. Espero poder participar de outras. Agradeço o espaço. Gostaria de falar aí para quem está assistindo, para se inscrever no canal Resenha Fla Mais, né? Vamos lá, galera. Deixa o like, que ó, a resenha com esse cara aqui foi top. E tem um desafio, né, Evandro? Tem um desafio. Termina aí. E participar desse seu projeto, né? Que eu tenho certeza que vai prosperar, que você vai conseguir fazer muitas outras lives e resenhas, né? Parabenizar pelo trabalho também. Muito obrigado. E gostaria de pedir também para o pessoal que está assistindo
para seguir o Flamengo Imperadores nas redes sociais. Vai estar no link da descrição ali para a galera espalhar aí o Flamengo Imperadores. Isso. Flamengo FA. Flamengo F de futebol, A de americano. Flamengo FA. É só seguir. Lá no Instagram, por exemplo, a gente tem guias explicando o esporte, explicando as posições. Eu volta e meia faço live lá, assim, como a gente conversou aqui, né? Sim. Eu tenho meu trabalho, mas eu sempre arrumo um espaço para explicar o futebol americano para as pessoas, para atingir mais gente. E lá a gente disponibiliza um material. A torcida seguir e apoiar o futebol americano é essencial para a gente conseguir patrocinador, para a gente conseguir fazer o esporte virar profissional, né, cara? Isso, conseguir fazer uma equipe ainda mais forte. Nós estamos passando aqui por uma fase no Flamengo Imperadores, uma fase de renovação, tá? O pessoal que começou a jogar futebol americano já começou a se aposentar, então nós estamos numa fase de transição. Nós ainda temos alguns jogadores daquela época do primeiro título brasileiro, mas são pouquíssimos, né? Porque a maioria já se aposentou. Então a gente está começando a treinar a galera mais nova. Vou pedir desculpa para a galera aí, porque não sei se você ouviu o barulho da moto aí. Não ouvi. Que bom. E aí a gente está passando por essa fase de transição, então o apoio da torcida, de eventuais parceiros e patrocinadores, né? As pessoas podem apoiar o time de qualquer forma, então esse apoio é fundamental para a gente conseguir alavancar ainda mais o esporte. E, cara, no mais é agradecer essa conversa, essa resenha nossa aí. E deixa um recado, ó. Quem que você quer que a gente entreviste agora? Fala aí, a próxima resenha. Olha, eu até cheguei a comentar isso. Acho que vocês poderiam entrevistar o Olivinha do basquete. Um cara, assim, sensacional. Rubro-negro como ninguém, né, cara? Como ninguém. O deus da raça do basquete. Eu lanço esse desafio aí para vocês, né? Acho que vai ser uma ótima resenha também. Então, ó, galera, se você gostou aí do nosso vídeo, gostou do nosso canal, Evandro, cara, aí, ó, Flamengo Imperadores. Amo o Flamengo como ninguém. Isso é amar o Flamengo. Obviamente veio pelo futebol, mas ele é atleta de futebol americano. Cara, Olivinha, tamo junto, hein? Vamos lá, vamos te procurar, vamos te seguir. O canal é insistente. A gente vai lá. Evandro, muito obrigado, galera. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço.